Hoje a gente vai fatiar um problema bem complexo. Como a pizza, uma das comidas mais queridas do mundo, está no meio de uma verdadeira tempestade econômica. Vamos direto ao ponto para entender essa história. Olha só essa frase. É diferente de tudo que já experimentei. Quem disse isso foi o Kevin King, presidente da Donuts Pizza. E essa frase resume bem o paradoxo que a gente vai explorar. Como é que uma rede de pizzarias pode estar com vendas recordes e, ao mesmo tempo, lutando para sobreviver? Parece loucura, né? E é aqui que a gente entra no que estão chamando de o paradoxo da pizza. É a história de um sucesso que, por baixo dos panos, esconde uma pressão financeira brutal, algo nunca visto antes. Pensa na Donatos Pizza, uma rede com 173 lojas. A empresa está crescendo, abrindo novas unidades, atraindo mais franqueados. Só que nos bastidores, a margem de lucro, ó, está sendo esmagada. É quando a inflação deixa de ser só uma palavra no jornal e vira um pesadelo no dia a dia do negócio. Ok, vamos sair um pouco da história da empresa e olhar para os números, para os dados concretos. Afinal, por que exatamente essas pizzarias estão sentindo essa pressão toda? O primeiro golpe veio direto nos ingredientes. Segundo dados oficiais, os custos de alimentos no atacado simplesmente dispararam 17% em 2022. Imagina o impacto disso num negócio que vive de comida. É um aumento absurdo. E a conta não parou por aí. Na mesma época, o salário médio dos funcionários de restaurantes subiu cerca de 15%. Ou seja, os dois maiores custos de uma pizzaria, comida e mão de obra, explodiram ao mesmo tempo. A receita da tempestade perfeita. E a pressão veio de todo lado, sabe? As caixas de pizza ficaram mais caras, o combustível para fazer as entregas nem se fala, até o trigo, que é a base de tudo, sentiu o baque de problemas globais como o conflito na Ucrânia. Mas os donos de pizzaria não ficaram parados, não. Eles criaram uma espécie de manual de sobrevivência. Vamos dar uma olhada nas táticas que eles estão usando para contra-atacar e encarar essa crise de frente. Basicamente, essa resposta se apoia em 4 pilares. Vamos mergulhar em cada um deles para entender como isso funciona na prática. A primeira estratégia é sobre ser mais esperto na hora de comprar os insumos. Uma especialista em inovação alimentar, Jill Stansfield, fala muito sobre isso. A ideia é parar de só aceitar os preços e começar a negociar, a pensar fora da caixa. E as dicas são super práticas. Tipo, por que não criar promoções com ingredientes que estão em oferta naquela semana? Ou então focar em produtores locais para fugir do frete caro. Tem até restaurante se juntando para comprar em grupo, sabe? Para ter mais força na hora de negociar um preço melhor. A segunda frente de ataque é o próprio cardápio. Um consultor chamado Doug Roth deu uma dica que soa meio radical: cortar de 25% a 30% dos itens do menu. A ideia é focar no que realmente vende e, claro, no que dá mais lucro. A lógica por trás disso é bem direta, né? Aquilo que vende muito e tem custo baixo, fica. Aquele item que quase ninguém pede ou que usa um ingrediente super caro e com preço instável, bom, esse roda. É uma decisão puramente matemática. Agora, a terceira estratégia. E essa foca no que talvez seja o mais importante: as pessoas. O próprio Kevin King, da Donatos, disse que a mão de obra foi a pressão primeira e mais aguda que ele sentiu. Então, investir na equipe virou questão de sobrevivência. E a Donatos não ficou só no discurso, não. Eles foram lá e fizeram. Aumentaram o salário inicial, melhoraram o treinamento, criaram um sistema de divisão de gorjetas. O objetivo é claro: um funcionário que se sente valorizado produz mais e fica na empresa. E isso, no fim do dia, economiza dinheiro. Bom, e agora a gente chega na estratégia mais delicada de todas, aquela que mexe diretamente no bolso do cliente. Porque depois de tentar tudo isso, o último recurso acaba sendo o ajuste de preços. E isso já aconteceu em larga escala. Para se ter uma ideia, de janeiro de 2021 a janeiro de 2022, os preços nos cardápios dos restaurantes nos Estados Unidos deram o maior salto anual em 40 anos, um aumento de 6,4%. E tem uma fala do Kevin King que resume bem a situação. Ele diz que como a inflação parece que veio para ficar, não dá para fugir, é preciso ajustar os preços para compensar. A própria Donuts, por exemplo, teve que aumentar a taxa de entrega. É uma decisão difícil, claro, mas que se tornou inevitável. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, porque essa pressão toda não afeta só uma pizzaria aqui e outra ali. Ela está, na verdade, redesenhando todo o mercado de delivery, principalmente o das grandes redes.
Olha que interessante esses dados de 2022. Enquanto os gigantes da pizza como a Domino's e a Papa John's estavam ali patinando com vendas estagnadas ou até caindo, uma rede de frango frito, a Wingstop, cresceu quase 9%. Isso diz muita coisa sobre como o comportamento do consumidor está mudando. O que está acontecendo, no fundo, é o seguinte: aquele boom de delivery da pandemia está perdendo força. Com tudo mais caro, muita gente está voltando a cozinhar em casa. Pedir comida fora está deixando de ser rotina para voltar a ser um agrado, um luxo ocasional. E esse tudo nos leva para a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o futuro da fatia? O que a gente pode esperar para esse setor? O grande desafio das pizzarias hoje é um baita dilema. Por muito tempo, pizza foi sinônimo de comida boa, barata e prática. Só que agora, com os custos lá em cima, fica a pergunta: como é que se mantém essa fama de bom custo-benefício se a conveniência da entrega está cada vez mais cara? Então a reflexão que fica é essa: nessa guerra do delivery, o que vai pesar mais no final? O preço baixo ou a comodidade? A resposta para essa pergunta, ela vai definir o futuro não só do mercado de pizza, mas de todo o setor de restaurantes.